Que os céus realmente continuem abertos sobre nós, em nome de Jesus. A palavra hoje é sobre redenção, está aí. Temos que entender um pouquinho mais sobre a redenção. A redenção é uma lei natural, mas ela também é uma lei espiritual, vamos ver isso hoje. A redenção, o que vai falar um pouquinho sobre redenção, está ali em Levítico. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. E depois também no livro de Ruth, disse-lhe mais Noemi: este homem é o nosso parente chegado, um dentre os nossos remidores. Então, uma lei natural que Deus estabeleceu, quando alguém perdia as suas propriedades, os seus bens, entrava em alguma dificuldade financeira, se tornando assim servo de outra pessoa e até escravo de outra pessoa. Então, na lei de Deus, uma lei natural, mas que nós vamos ver que também é uma lei espiritual, o seu parente mais próximo deveria resgatar essa pessoa pagando a dívida. E a ideia do resgatador, do remidor, do redentor, é a ideia de resgatar, mas não resgatar para que a pessoa continue no estado de escravidão. É resgatá-la para devolver a ela a dignidade. É resgatá-la para amá-la, para lhe devolver o que ela perdeu, e não para ela passar de um tipo de escravidão para outro tipo de escravidão, mas da escravidão de volta para a liberdade. Então havia uma lei entre os homens que Deus deu, que é a lei da redenção. Então esta lei, ela é vista em todo o Antigo Testamento, e ela se desdobra de uma forma diferente no Novo Testamento. Mas vamos ver um pouco sobre ela, um pouquinho mais sobre esse conceito de redenção. Redenção é o ato, o efeito de redimir, remir, que significa libertar, reabilitar, reparar, salvar. Ato de adquirir de novo, de resgatar, tirar o poder alheio do cativeiro. A palavra redimir significa comprar os direitos. Se somos remidos, então a nossa condição anterior era uma condição de escravidão. Isso entendido, vamos para a lei espiritual. Redenção. Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Pois nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, a redenção na Bíblia aponta sempre para Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor. A redenção implica o entendimento de escravidão, que é consequência do pecado do Éden. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva pecaram, e por causa do pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nós estávamos mortos nas nossas transgressões, delitos e pecados, e por isso era necessário que se levantasse o nosso parente mais próximo. O nosso parente mais próximo não é um boi, não é uma ovelha, não é um jumento, não é um... Entendeu? Os sacrifícios no Antigo Testamento era de boi, era de ovelha, até pomba, mas eles não são nossos parentes. O sangue de um boi não pode nos remir, nem de uma ovelha. Porém, aquele sangue simbolizava um sangue perfeito que viria. Por isso que em João 1,29, João Batista diz acerca de Jesus Cristo: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Ele está dizendo, olha, agora o Cordeiro não é mais um Cordeiro, o Cordeiro é um homem, e ele não é só um homem, ele é Deus. E ele vem para morrer no meu e no seu lugar. Redenção implica em mudança de dono. Quando você é liberto da escravidão, você sai de domínio de um senhor, que era Satanás, que dominava a vida até então. Uma vez que você não pertence a Cristo, você é dominado por Satanás. Não tem como você se esquivar disso. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Ah, pastor, eu sou da paz, eu não sirvo nenhum dos dois. Não existe isso. Tudo o que você faz é um desdobramento daquilo que é da mente do sistema maligno, ou tudo o que você faz é um desdobramento daquilo que é do reino de Deus. Não tem coluna do meio.
Não existe campo neutro. Então a redenção é para todos. Ou a não redenção também. Redenção é uma escolha. Eu escolho ser remido. Eu escolho a redenção. Jesus morreu por todos. Mas nem todos serão salvos. Só aqueles que confessarem que Ele é Senhor de suas vidas. Mudando assim de senhorio. Então nós fomos comprados e remidos pelo sangue de Jesus. O pecado. Eis que em iniquidade foi formado e em pecado me concebeu minha mãe. Não tem escapatória. Todos nascem pecadores. Pastor, mas a criancinha, o bebezinho, em pecado fui concebido. Em iniquidade fui gerado. Isso significa, já desde o ventre preciso do Senhor. Não tem como nascer puro, não tem como nascer santo. Isso é só depois que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas o pecado veio para todos, alcançou a todos e colocou todos como escravos do diabo. Então, precisamos entender a redenção a partir daí. O preço da redenção. Salmo 49, de 8 a 13. Pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. Então ali no Salmo, o salmista já está dizendo, não tem preço a redenção. Não tem dinheiro que pague a redenção. Redenção não pode ser comprada por homem. Redenção não pode ser feita por homem. Redenção só pode ser feita por Deus. Quando o assunto é redenção, meus irmãos, Deus, ele entra na jogada. Deus fala assim, eu te dou poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, sem que nada te cause dano algum. Deus diz assim, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Deus dá um monte de outras coisas que nós podemos fazer, mas quando o assunto é redenção, não tem a nossa participação. Quando o assunto é redenção, ele fala assim, sai da frente. Porque de redenção só eu posso tratar, só eu posso fazer. Redenção é só com Ele. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição, pois todos podem ver que os sábios morrem, como perece o tolo e o insensato, e para os outros deixam seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes a terras. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre, é como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Os homens que confiam em si mesmos, que pensam, não, eu posso por mim mesmo alcançar a salvação, eu posso por mim mesmo chegar ao céu, eu posso ir reencarnando, uma hora eu entro. Eu vou dizer para você, não entra. Não segundo a Bíblia, não tem jeito de entrar, a não ser pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há redenção de outra forma. E logo você vai entender onde é que eu quero chegar. Nosso parente mais próximo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Quem profetizou isso? Isaías. Quanto tempo antes? 700 anos. 700 anos antes de Jesus Cristo nascer, a palavra já estava na boca dele. E Isaías profetizou do nosso parente mais próximo, o menino que nasceria, um filho que nos foi dado. E o seu nome é maravilhoso, é conselheiro, é pai da eternidade, é príncipe da paz. O nosso Senhor nasceu para nos trazer a redenção, para abrir as portas do céu, porque Ele é o que vive para sempre. Ele é o santo, Ele é o justo, Ele é o fiel, Ele é que é bom, Ele é que é verdadeiro, só Ele é gracioso e misericordioso,
Só Ele tem poder para salvar. E Ele não veio porque Ele odeia o diabo. Ele veio porque Ele te ama. É por isso que Ele veio. E quando nós cantamos Isaías 64, Senhor, está escrito lá, se o Senhor rasgasse os céus, se o Senhor fendesse os céus e descesse, Senhor, Ele já fez isso, meus irmãos. Ele já rasgou o céu. João Batista disse acerca dele, eu vi os céus abertos e o Espírito pousando como uma pomba sobre o Filho de Deus. Os céus já foram abertos. Jesus já está aqui e o avivamento está dentro de você. Amém? Então veja que você tem um resgatador. Ele despojou. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Colossenses 2, de 13 a 15. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Escrita de dívida é bem um termo muito parecido com aquela lei natural que falei no início. Quando uma pessoa deve para outra, há um escrito de dívida. Se esse escrito de dívida não for pago, a pessoa permanece na escravidão. Mas se esse escrito de dívida for pago, então a pessoa está liberta e ela passa a ter um novo dono. Por isso Jesus Cristo não é só Salvador, Jesus Cristo é Senhor. E Senhor não é um termo simples, como nós chamamos o pai e a mãe, Senhor, Senhora. O senhorio significa aqui que tudo o que você é, tudo o que você tem, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Quando Ele é Senhor, implica que você é escravo. Implica que você é servo. Implica em dizer que você foi comprado. E se você foi comprado, você não pertence a você mesmo, você pertence a Ele. Então tudo que você é e tudo que você tem, pertencem a Ele. Isso significa dizer, Senhor. Salvador significa dizer, Ele me comprou com o seu sangue, e agora eu faço parte da família de Deus, e agora eu posso entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, e agora eu sou co-herdeiro dos santos e família de Deus. Então Ele é meu Senhor, mas Ele também é meu Salvador. Ele é as duas coisas. Ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre neles na cruz. Quando Jesus, naquela cruz, pagou o escrito de dívida, Ele despojou o diabo. O que é despojar o diabo? Não é só tirar as armas. Não é fazer somente um desfile de humilhação do inimigo. O despojo que a Bíblia se refere é que a única coisa que o diabo tem nas mãos que interessa a Jesus se chama gente, pessoas. Quando ele despojou o diabo, significa que ele tomou todos os que estavam como escravos do diabo para serem filhos dele. Isso significa despojou. Ele tirou. Na lei da guerra é assim. O rei que vence pode pegar tudo do rei vencido. O que perdeu foi o diabo. O que ganhou foi Jesus Cristo. E Ele vencendo, nos comprou. Amém? Vai entendendo isso. Comprados. E eles cantavam um cântico novo. Apocalipse 5, de 9 a 10. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdócio para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Primeira verdade que precisamos entender, não somos de nós mesmos. Você não pertence a você mesmo. Você não tem o direito de fazer o que você quiser com a sua vida. Você foi comprado. Você pertence ao Senhor. Essa é uma verdade bíblica. Essa é uma verdade bíblica que não pode ser negada. E não há outra interpretação para isso. Comprado significa exatamente isso. Comprado. Você foi comprado. Ele comprou você. Se Ele comprou você, tudo que você tem é dele. Você já está mais ou menos imaginando para onde eu vou ir. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Isso foi 1 Pedro 2,9. Agora 1 Coríntios 6,20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E a notícia boa é que não é só o seu corpo que foi comprado. O seu espírito também. O seu corpo vai apodrecer. O seu espírito não. Ele é eterno. E ele pertence ao Senhor. Filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Meus irmãos, eu coloquei aquela verdade escrita. Redenção é só para nós. Não há redenção para o diabo. Não há redenção para os demônios. É só para nós. Eles não têm nenhuma chance. Já foram julgados e já estão condenados. Mas nós temos o direito de redenção. Você foi comprado por um preço. E se você tivesse uma etiqueta, ia ter uma cruz nela. É quanto você vale. Uma cruz com sangue. Um preço que ninguém pode pagar. Um dinheiro que ninguém tem. O que dará o homem pelo resgate da sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você foi comprado. Quando Satanás olha para você, ele vê um selo. Um selo no mundo espiritual está em você. É o selo do Espírito Santo. Ele sabe que você tem dono. Ele sabe que não pode mexer com você. Ele sabe que não pode tocá-lo. Ele sabe que não pode destruí-lo. Isso é uma grande verdade, porque Jó experimentou uma guerra contra o diabo. Mas Jó, no capítulo 19, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará em meu favor. Jó já sabia disso. Jó teve a revelação de que o Redentor vive. Ele teve a revelação de Jesus. O seu Redentor vive. A redenção nos dá vida eterna, perdão dos pecados, justificação, livres da maldição, adoção, livres da força do pecado, paz com Deus. E somos templos do Espírito Santo pela redenção e muito mais outras coisas. Mas antes de orar, eu quero te mostrar uma verdade que está em Gênesis 47, se você puder, abra. Gênesis 47. A partir do versículo 13. Vamos lembrar que José foi vendido como escravo, continua fiel, interpreta o sonho de Faraó sobre as vacas gordas, lembram as vacas magras? 7 anos de vacas gordas, depois 7 anos de vacas magras. E o texto diz assim, não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grande, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se o dinheiro acabou. Pense nisso. É uma coisa incrível. O dinheiro acabou. Acabando-se o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo, dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Lembre-se que José é uma figura de Cristo. E José disse, dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, das ovelhas, das vacas, dos jumentos, e sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram ele no segundo ano e disseram-lhe, não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e o meu senhor possui todos os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante do meu senhor, senão o vosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos. Olha só. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão,
E nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção, porque o Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aqui tendes semente para vós, para que semeais a terra. Meus irmãos, de quem que era a terra? De Faraó. De quem que era o gado? De Faraó. Com quem estava todo o dinheiro? Com Faraó. De quem era a semente? De Faraó. José está dando a semente para o povo. Se o povo semear, de quem deveria ser toda a colheita? Mas veja. Então disse José ao seu povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. E eis que tendes semente para vós, para que semeais a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas. Quanto deveria ser de Faraó? 100. Mas quanto eles vão dar? 20%. 80 vão ficar para eles. Embora nada, absolutamente nada, é deles. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam os vossos filhos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos do meu Senhor, e seremos servos de Faraó. Eles acabaram de ser comprados. Eles não têm nada. E eles estão dizendo assim, que por causa dos 80%, a vida nos tem dado, achemos graça ou mercê aos seus olhos, e seremos servos. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui é o seguinte: se José é um tipo de Jesus, e ele comprou tudo, e tudo pertence a ele, ele poderia ficar com tudo. Mas ele não fica com tudo. A decisão de José é diferente. Vocês vão devolver 20, para lembrar que não é de vocês. Não é só para o sustento do Faraó. É para vocês lembrarem, não é de vocês. Às vezes esquecemos disso. Vou dizer mais sobre a redenção. Quando Deus mandou colocar os sangues nos umbrais, e o anjo da morte ia passar, ele falou: eu vendo o anjo da morte, eu mesmo, me vou colocar entre vocês e o anjo destruidor. Quando o assunto é redenção, Deus entra. Ainda digo outra coisa, meus irmãos. Lembram daquele que está em Gênesis capítulo 14, quando 4 reis lutam contra 5 reis, e os 4 reis vencem os 5 reis, e um dos 5 reis vencidos é o rei de Sodoma, onde Ló está. Então Ló é levado cativo, e Abraão se levanta com 318 homens, e vai resgatar Ló, resgate. Ele vai resgatar Ló, e aí ele vence os 4 reis com 318 homens só. E ele traz o despojo de volta, e ele traz Ló de volta. Mas o rei de Sodoma diz assim: me devolve pelo menos o povo, Abraão, para que eu sem súdito não posso ser rei. E Abraão diz assim: eu vou te devolver tudo. Eu não quero nada de você, para que você não diga depois: Abraão enriqueceu por causa de mim. Porém, os 10% de tudo o que Abraão despojou dos 9 reis, está lá na Bíblia, em Gênesis 14, ele vai entregar a um homem que se chama Melquisedeque. Melquisedeque não é um homem.
Melquisedeque tipifica o próprio Jesus Cristo. Ou ele é uma teofania, ou ele simboliza. Com Hebreus 7 vai mostrar que ele é Jesus. Sabe com que Melquisedeque está vindo? Gênesis 14, pão e vinho. Gênesis 14, Melquisedeque está vindo com pão e vinho. O que é pão e vinho, meus irmãos? É ceia. A primeira menção de ceia na Bíblia está em Gênesis 14 com Melquisedeque, que é o próprio Jesus. É como se Jesus estivesse chegando a Abraão. Então a Bíblia vai dizer que Abraão se ajoelha diante de Melquisedeque e dá a ele 10% de tudo aquilo que ele despojou dos reis. Mas sabe o que é mais interessante? Abra Hebreus capítulo 7, eu preciso te mostrar isso. Você precisa entender a transição do dízimo para o antigo, do Antigo para o Novo Testamento. Hebreus 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, diz a Bíblia, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, que era grande este quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, o que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui, são homens mortais os que recebem os dízimos, porém ali, aquele que se testifica que vive. E por assim dizer, e quando ele fala por assim dizer, ele está falando simbolicamente agora, também Levi, que recebe dízimos, pagou na pessoa de Abraão. Meus irmãos, Levi é bisneto de Abraão. Abraão está dando dízimo e a Bíblia está dizendo que Levi está dando junto com Abraão. Porque aquele, versículo 10, não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. A Bíblia está dizendo que de forma profética, quando Abraão se ajoelhou diante de Melquisedeque, Levi se ajoelhou junto. Isso significa dizer, meus irmãos, que estavam diante de Jesus, Abraão e os levitas recebiam dízimo. Eles não tinham terra, a porção deles era o Senhor. Só que ali, esse texto está dizendo que os levitas estão de joelhos também, junto com o pai Abraão, ainda dentro de Abraão, se ajoelhando e profeticamente entregando a Melquisedeque, que é Jesus, o seu dízimo. Se isso não é a transição do dízimo do Antigo para o Novo Testamento, então o que é? Por isso eu quero te dizer uma coisa, e quero que você mude um paradigma hoje em nome de Jesus. Dízimo tem o mesmo valor que a ceia. A ceia não é um memorial do que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz? O dízimo também o é. Porque se nós fomos comprados com o sangue de Jesus e quando nós dizimamos, lembramos da redenção, então ele tem o mesmo valor. Mas muitos de nós, meus irmãos, não têm dado a reverência ao dízimo e à oferta como da ceia. Mas eu quero dizer que você foi comprado. E você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. E essa compra não tem preço, e esse sangue não tem preço. É a moeda mais cara que existe. No mundo espiritual é o sangue de Jesus. Aliás, sangue é dinheiro no mundo espiritual. E Jesus pagou com sangue. Ele te redimiu, ele te comprou. E quando Abraão oferta, ele reconhece
que quem fez tudo e quem faz tudo por Ele é Deus, Ele tem uma aliança com Deus e Ele entrega a Deus. Quando você for entregar os seus dízimos e as suas ofertas, repense como você faz. Porque nós temos uma reverência muito forte na ceia, mas às vezes somos irreverentes nos dízimos e ofertas. Só que dízimos e ofertas são um memorial. É para lembrarmos, quando trazemos o dízimo, que nada é nosso, que nós não pertencemos a nós mesmos, que nós somos comprados, escravos de Cristo, servos do Senhor, pertencemos a Ele e tudo o que temos é dEle. Por isso, meus irmãos, ao dizimar, deveríamos fazer isso de joelhos. Senhor, muito obrigado, porque tudo que sou e tudo que tenho, foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor que pagou. Foi o Senhor que me libertou da escravidão do pecado e me tirou do jugo das trevas. E o Senhor me redimiu. Por isso não deixe que o diabo te roube isso. Isso não é papo de pastor que quer dinheiro, eu não quero nada. Outra coisa, dízimo não é esse papo que dízimo é para pagar luz e água de igreja. Não é, isso é consequência. Dízimo aponta para a redenção. É como aqueles que não tinham nada e quando entregavam, lembravam, tudo pertence a Ti, Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se nós tratarmos nossas posses como nossas, o nosso coração é roubado. Ele é roubado. Pode olhar. Tem gente que tem um pouco mais, até o jeito de caminhar diferente. Já viu? O jeito que olha. Não é, não é assim, gente. O dinheiro não muda só o que as pessoas têm. O dinheiro muda muitas vezes quem as pessoas são. E se mudar quem você é, se você perder essa perspectiva, gente, perdeu muito. Se você sair daqui hoje entendendo que não há diferença entre ceia e dízimo, então eu consegui te explicar. Mas se você quiser aprofundar, estude Hebreus capítulo 7, é Novo Testamento. E a revelação está ali. Busque compreender melhor. Não dizime porque dizem para você dizimar, não ofertem porque dizem para você ofertar. Faça isso em adoração por causa da redenção que você recebeu com o sangue de Jesus. Ele é o seu resgatador. Ele pagou por você. Então, encerrando, você é de Deus. Você foi comprado por Ele. Tudo o que você tem é dele. Não, pastor, é 10%, tá bom, então só vai entrar um braço teu no céu. É assim? Tudo é dele. Por isso Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Eu espero ter te ajudado encerrando o tema finanças hoje. Na próxima sexta nós vamos começar o tema sexualidade, que é importantíssimo. E vamos começar com um testemunho muito forte de um homem de Deus que vai trazer aqui. Eu queria que você voltasse e, se pudesse, traga alguém da sua família. E se puder trazer jovens, traga os jovens. E aqueles que têm 40, essa idade é perigosa, traga-os também, para que os olhos deles sejam abertos. Amém, meus irmãos? Você pode ficar em pé, eu vou orar para você ir embora feliz da vida. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, porque a redenção é um assunto teu, Senhor. O Senhor disse, fazei prova de mim, diz o Senhor, e eu abrirei as janelas dos céus. Quando o assunto é redenção, sempre é o Senhor fazendo alguma coisa por nós. Senhor, nos faça compreender direito a redenção. Não nos deixe reduzir a redenção somente à ceia, mas quando a gente dizimar e ofertar, a gente faça isso lembrando
que nós não somos de nós mesmos, nós somos teus. Portanto, tudo que temos é teu. E quando nós dizimamos, nós lembramos disso. Lembramos que tudo é teu. E o Senhor tem derramado graça sobre nossa vida. Não nos deixe ser arrogantes. Não nos deixe ser prepotentes. Não nos deixe achar que foi por nossa própria competência ou inteligência que adquirimos as coisas. Que possamos reconhecer que tudo vem das tuas mãos e das tuas mãos te damos. Senhor, traz de volta a reverência dos dízimos e as ofertas. Senhor, quebra essa banalização que está na televisão, na mídia, sobre dízimos e ofertas. E traz de volta a reverência, a adoração deste momento, aonde nós reconhecemos que o Senhor é Senhor. Na ceia reconhecemos que o Senhor é Salvador, mas nos dízimos reconhecemos que Tu és Senhor. E nós queremos reconhecer as duas coisas na nossa vida, que o Senhor é Senhor, mas o Senhor também é Salvador. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe meus irmãos muitíssimos em suas finanças. Encha, Senhor, os seus celeiros. Faça, Pai, transbordar os seus lagares. Senhor, em nome de Jesus, que nada falte aos meus irmãos, que eles não precisem pedir nada emprestado a ninguém, mas que possam sempre emprestar aos que precisam. Que os meus irmãos tenham tudo em abundância, mas que eles sempre, todas as vezes, possam dizer: é Ele, é o Senhor, Ele me deu, eu sou dele, o que eu tenho é para Ele. Pai, muito obrigado. Recebe a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém.